praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. So
He stood in the audience of people. Muitas outras coisas. Ele se colocou em uma audiência de pessoas. He turned and said, "Your faith has healed you." You had certainly. Ele virou e disse: a tua fé te curou. Você tem tal coisa. Now, if that Jesus has raised from the dead, and this is a beautiful resurrection morning, Agora, se Jesus ressuscitou dos mortos, e esta uma linda manhã de ressurreição, if he will appear here at the platform, then you, se ele aparecesse aqui na plataforma, então você can you appreciate what I'm saying? você apreciaria o que eu estou dizendo. If Jesus, the Son of God, out of all these 2,000 years of churchianity and everything else, all the scruples in one church saying this is it and this is it and that's it, Se Jesus, o Filho de Deus, desses 2000 anos de igrejismo e tudo mais, todas as hesitações e uma igreja dizendo isto é isto, e isto é isto, e isto é aquilo. let's look it right in the face. Vamos olhar muito bem na face. If he's Jesus, he's alive. Se ele é Jesus, ele está vivo. If he isn't, he's not. Se ele não está, ele não está. And if he is alive, he's the same. And if he isn't the same, then it's not the same Jesus. Se ele está vivo, ele é o mesmo. E se ele não é o mesmo, então não é o mesmo Jesus. But if it's the same Jesus, his promise is, I'll be with you, even in you, to the end of the world, and the things that I do shall you also to the end of the world. Mas se é o mesmo Jesus, sua promessa é: eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E as coisas que faço também as fareis até o fim do mundo. Now, how is he here this morning? Agora, como está ele aqui nesta manhã? In the form of the Holy Spirit. Na forma de Espírito Santo. No one has come down, but no one has went up, but he that come down. Ninguém desceu exceto aquele. Ninguém subiu a não ser aquele que desceu. A little while the world sees me no more, he said. Yet you'll see me, for I'll be with you. I'll be in you to the end of the world. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Ele disse: mesmo assim vós me vereis, pois estarei convosco, estarei em vós até o fim do mundo. And he's here this morning. E ele está aqui nesta manhã. Now, how many people inside or out wants to be prayed for? Raise your hand. Agora, quantas pessoas dentro ou fora desejam receber oração? Levantem suas mãos. Well, there's a couple hundred or more. Bem, há uns 200 ou mais. Now, we can't bring all them people up here at once. We have to bring them one by one. Agora, não podemos trazer todas estas pessoas aqui de uma vez. Temos que trazê-las uma a uma. It's the only way we can do it. É a única maneira pela qual poderemos fazer isso. And I believe that Brother E eu creio que o irmão or Billy Paul, I believe, is giving prayer cards out there. Billy Paul, eu creio, tenha distribuído os cartões de oração. 100. All right. Não distribuiu? Quantos, Billy? 100, correto. Now, we have to have cards so that people can be numbered to come up and take their turn. Agora temos que usar cartões para que as pessoas possam ser contadas, para virem e terem sua vez. If you don't, it causes a turmoil. Se você não faz, isto causa um tumulto. I don't know. But what? Eu não sei. A man called me last night, a long distance, which is 30 or 40 calls yesterday afternoon alone. Um homem me telefonou ontem à noite no interurbano, pois foram 30 ou 40 chamadas somente ontem à tarde. But look, I want to ask you something. Mas veja, eu quero lhe perguntar algo. The main thing that you want to know. A coisa principal que você deseja saber. Now, there's nothing in me that can heal anybody. Agora, não há nada em mim que me capacite para curar alguém. There's nothing in no other man. Não há nada em nenhum outro homem. There's nothing in a doctor can heal you. Não há nada em um médico que possa te curar. He'll tell you the same thing. Ele lhe dirá a mesma coisa. He don't heal you. No. Ele não te cura. Não, não. You broke your arm, say, Doc, heal my arm right quick. I want to finish cranking my car. Você quebra seu braço. Diz, doutor, cure meu braço rapidamente. Eu quero terminar de acionar a manivela do meu carro. How silly, see?
Que ignorância! Vem. Well, I say, hey, I broke my leg, Doc. I got to take a long hike this afternoon. Heal it for me right quick. O que eu digo? Eu quebrei minha perna, doutor. Eu tenho que fazer uma longa caminhada nesta tarde. Cure-a para mim rapidamente. Well, he'd say you're crazy. Ora, ele diria que você é louco. He can set your leg, but it takes God to heal you. See? That's right. See? Ele pode ajustar a sua perna, mas se necessita de Deus para te curar. Vem, isto é correto, vem. He does it in his own way. See? Ele faz isto do seu próprio modo, vem. So he's not a healer. He can't heal. Então ele não é um curador. Ele não pode curar. What if he cuts your hand and says, hey, Doc? Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. 282, irmão Pedro. Obrigado. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluias.
Nós vamos ler os Salmos de número 93, capítulo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e das grandes ondas do mar. Todos. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Pai Celestial, nós aqui estamos mais uma vez, Pai, crendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós colocamos nossas vidas em Tua presença mais uma vez, ó Pai. Dedicamos esse dia de domingo ao Senhor, que o Senhor esteja conosco aqui em todos os nossos momentos de dedicação a Ti nesse dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, meus irmãos. Que Deus nos acrescente, né? Mais ainda da sua graça. Nós estamos estudando os selos. E estamos no primeiro selo, ainda no começo, né? Nós já temos aqui a mensagem As Bodas do Cordeiro. É uma mensagem muito boa, tem muito ensinamento, muita coisa boa. Principalmente aqui mais do meio para o fim, o profeta fala sobre Esther, sobre a rejeição da rainha Vasti e porque Deus permitiu que o rei casasse com Esther. O irmão Brana faz menção deste acontecimento na mensagem Casamento e Divórcio. Casamento e divórcio é uma mensagem pouco conhecida e pouco vivida pelo povo da mensagem. Porque ela nos traz tanta luz fácil, né? Conhecimento fácil para quem é eleito, para quem lê a mensagem, para quem assiste os cultos, ouve as pregações. Muito boa. E o irmão Brana entra nesse assunto, aliás, não é mencionando casamento e divórcio, mas o assunto em si é que faz menção, faz introdução para o casamento e divórcio. Mas nós vamos continuar, pelo menos hoje, com a mensagem O Selo. E como sempre nós já fizemos, às vezes quando chega uma mensagem nova, nós interrompemos o estudo daquela mensagem que está sendo estudada em série, né? E estudamos aquela que é nova, que acaba de chegar para nós. Então nós vamos continuar aqui no selo. Eu estava pensando nesta manhã, aliás, desde ontem até cheguei a fazer alguns apanhados da mensagem, de mensagens, referências sobre a nuvem. A nuvem, ela tem sido usada na mensagem
de diversas maneiras. Como, por exemplo, existe a doutrina chamada doutrina da nuvem. A doutrina da nuvem, ela é um extremo pelo lado oposto. Porque se tem uma coisa que Deus nunca gostou, foi de nós fazermos de uma coisa mais do que deve ser. Deus sempre gostou das coisas dentro da medida certa. Até em torno da palavra, em torno de Deus, porque Deus não é um objeto de idolatria, ele é um objeto de adoração. Porque existem os ídolos que as pessoas idolatram e tem. Agora, Deus nós adoramos, porque quando Ele criou o ser humano, começando lá dos anjos, Ele criou no sentido de ser Deus, porque Ele não era Deus até então. Ele era um ser. Mas Ele passou a ser Deus depois que Ele foi adorado. Porque esse é o sentido real da palavra Deus, objeto de adoração. E a nuvem, ela foi usada por uma doutrina, como eu já disse agora, que faz da nuvem muito além do que ela é. Porque o que é a nuvem? É Deus. É Deus. Mas a doutrina da nuvem dizem que Jesus já veio nesta era na nuvem. Quando se refere a esta nuvem da doutrina, é aquela que veio para Irmão Brana lá em Tucson, lá no deserto, lá no mato, para ordenar a ele a voltar. Olha só como Deus faz. Deus mandou ele sair lá de Jeffersonville, que era a cidade dele, né, Indiana, e, aliás, Kentucky, né? Estou confundindo aqui. E mandou ele ir para o leste, mandou ele ir para aquele estado onde a nuvem veio sobre ele. E ela veio sobre ele só para dizer para ele assim: volte para Jeffersonville. Mas foi só para isto? Foi. Porque ela veio sobre ele, ela estava numa altura de 46 quilômetros de altura, e aquilo foi uma coisa muito curiosa pela ciência. Até no Canadá eles filmaram aquela nuvem. Os cientistas filmaram, foi estudo de laboratório, lá pelo FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, foi estudado e, de acordo com o cientista, aonde ela estava não é próprio, não tem nuvem, porque a nuvem, ela condensa, ela está bem mais abaixo, né? As nuvens, de um modo geral. E ela estava muito acima até mesmo de supersônico, e ela foi estudada pelo FBI e comprovado que era uma coisa sobrenatural. Foi publicado em muitas revistas, inclusive a Life,
que é uma revista muito conhecida nos Estados Unidos. Foi publicado a reportagem sobre ela, e ela continua lá em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, na Casa de Arte Religiosa. Ela continua lá como o único ser sobrenatural do século XX. Porque eles captam esses seres e eles vão acumulando aqueles seres ali de coisas sobrenaturais. Então ela foi uma coisa muito misteriosa. E no momento em que ela foi formada, como ela está aqui na foto, ela foi formada deitada. Mas quando eles viraram ela, estava o rosto de Jesus dentro da nuvem, e a nuvem formando a cabeleira e a barba de Jesus, tudo branquinho, né? E o rosto dele dentro, está explícito lá dentro da nuvem. O irmão Branham estava lá orando, e ele foi levado misteriosamente lá naquela nuvem. E lá tinham 7 anjos que formavam aquela nuvem. E ele foi colocado exatamente no lugar do 7º, porque tinha do 1º até o 7º. E ele foi colocado exatamente no lugar do 7º, porque ele é o 7º anjo para a igreja. Agora, o que aquela nuvem ordenou o profeta fazer? Voltar e revelar os selos. Todo o poder dessa nuvem foi para isto, para ele voltar lá para Jeffersonville e revelar os selos. E como nós já temos argumentado, comentado aqui, é que ele tinha lá a presença do sobrenatural. Ele não estava só. E a presença do sobrenatural era a continuação da nuvem. Fizeram dessa nuvem uma doutrina de que Jesus já veio e arrebatou a igreja quando ele veio naquela nuvem. Mas é uma coisa que ela não tem nem sentido, né? Porque não dá para ninguém ser enganado por isso, porque não tem sentido. Às vezes você é enganado por uma coisa porque parece muito com a realidade. Enganado por um remédio, enganado por uma peça, enganado por um documento, enganado por até moça e rapaz para casamento. Pode ser enganado porque parece muito. Mas não é, como nós estudamos domingo passado aqui, parece, mas não é. Então, tem sido uma preocupação, porque fizeram da nuvem um acontecimento fora de tempo, não é? E o diabo é assim, ele empurra, ele puxa, ele puxa, ele empurra. Então esses fizeram da nuvem uma doutrina. Por último, agora eles fizeram dessa nuvem a doutrina de que Jesus já veio. Olha só, está dentro do extremo do fanatismo. Você tem que entender que as coisas sobrenaturais de Deus, elas são tão fortes que parece, o irmão Branham disse que fica parecendo fanatismo. Porque se você for viver a hora que você está vivendo hoje, com toda a revelação e dedicação à hora que você já está vivendo, que nós estamos vivendo,
você pode até ficar louco, perder a mente. Irmão Brana, ele disse que ele tinha que ir para o mato, pescar, fazer coisas que tiravam a atenção dele. Às vezes ele saía andando na rua, até com o corpo meio travado, por causa da fraqueza, da unção que vinha sobre ele, irmãos agarrados um de um lado e o outro do outro, e andando com ele na rua, para ele voltar ao natural, de tanta unção. E ele disse que ele ficaria louco ao ver o que vai acontecer em breve, e sabendo do que vai acontecer e da condição que estão as pessoas para se depararem com isto. Eu estava ouvindo uma mensagem, aliás, uma entrevista, agora no encontro, após o encontro, de dois pastores, e um deles diz assim: eu estive com depressão, com problemas, sofrendo muito. É um pastor sofrido, com família e tudo. Ele diz assim: o médico disse que me faltou muito pouquinho para eu ficar louco, perder a mente. Aí o outro que estava com ele falou: eu também passei por essa situação, agora recente, que era o pastor Isaías, do senador, e o pastor lá de Palmas, pastor Vicente. E isto é notável na maioria daqueles que têm encarado essas coisas. Por isso é que você tem que levar a vida sob controle, né? Sob o controle. Porque nós somos surpreendidos por dívidas, por perseguições, por problemas de família. Nós somos surpreendidos por decepções, e nós somos surpreendidos diante de situações que às vezes você não esperava por aquilo. E isto contribui para nosso cansaço mental. Por isso é que a vida ela deve ser levada de uma forma bem cuidadosa e humana, né? Você não pode deixar de ser humano. Pensar que você vai ser uma pessoa sobrenatural antes de ser transformado. É uma coisa muito melindrosa. Então agora eles já estão dizendo que a nuvem que veio sobre o irmão Brana é uma coisa falsa, que é uma idolatria que nós estamos fazendo. É a loucura, né? Loucura daqueles que estão blasfemando contra a mensagem. Tudo isto, irmãos, perturba a nossa mente. Porque quando você vê estas pessoas blasfemando contra a mensagem, porque o que é uma blasfêmia? Irmão Brana disse que é blasfemar contra uma obra do Espírito Santo. Contra uma obra. Contra uma pessoa ungida. Vocês sabem que um diácono da igreja do irmão Brana morreu em uma semana porque ele zombou do irmão Brana. Ele ficou rindo do irmão Brana. E o filho dele também teria morrido quando o irmão Brana colocou aquela peruca. E aí o Billy Paul chegou, deu uma olhadinha assim naquela peruca, deu uma risadinha e falou: eu também vou arrumar uma dessa aí. E o irmão Brana já tirou ele de lá e mandou ele almoçar com um pastor, companheiro lá, e ficou orando por ele, e ele percebeu, depois voltou para pedir perdão ao irmão Brana,
E o Mombrana diz para ele: você teria morrido naquela hora se eu não tivesse intercedido por você. Você teria morrido naquela hora. Então, blasfemar contra uma obra do Espírito Santo não tem perdão. Agora, quando a Bíblia diz que não tem perdão, é nem no trono branco. A pessoa, ela, infelizmente, vai ter que ir para o inferno, porque ela blasfemou contra uma obra do Espírito Santo. E estas pessoas que estão blasfemando contra as fotos do irmão Brana, dizendo que nós estamos idolatrando essas fotos, aqui, por exemplo, a igreja de Porá, nós temos poucas. Há pastores que gostam de mais fotos. O Tabernáculo Brana tem 2 crucifixos feitos de metal bem grande na plataforma ali. Tem a cruz. Agora, há pastores que colocam várias fotos destas. Eu sempre tive cuidado, não com os irmãos, mas principalmente a foto de Jesus. Não tenho um mínimo de dificuldade em chegar numa igreja que tem essas fotos. Eu, às vezes, nem noto, nem percebo. Mas é por causa da nossa nação, que é uma nação católica, idólatra, mesmo se tornando evangélicos, eles carregam esta preocupação, né, da idolatria. Na maioria dos evangélicos pastores pregam nas suas igrejas, é mais contra a idolatria. Porque, aliás, é a única coisa que ainda separa a Assembleia de Deus com o catolicismo. Assembleia de Deus que é, quando eu falo Assembleia de Deus, eu estou considerando a melhor igreja evangélica. Eu estava assistindo um estudo de um teólogo, ele é batista e veio da igreja luterana. E ele dá um estudo mostrando exatamente desde a reforma, que agora eles estão completando, parece que 100 anos, ou é 500 anos, eu esqueci já a quantidade. É aniversário esse ano, jubileu deles. Então, esse teólogo, vocês devem ter visto ele aí já várias vezes, ele dá um estudo mostrando como é que surgiu a Igreja da Reforma, os luteranos, só que ele salta Wesley, ele não tem conhecimento de Wesley, aí ele já vai para os pentecostais, e os pentecostais, ele cita realmente a Assembleia de Deus, que começou em 1902, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em 1910. Aí ele mostra os neopentecostais, que o primeiro foi da Igreja Universal. Depois dele, do presidente da Igreja Universal, como que ele chama? Edir Macedo. Então, Edir Macedo, ele cresceu muito, ele saiu da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro. Hoje ele já tem igreja quase que no mundo todo. E depois saiu o Valdomiro, se levantou contra Edir Macedo por liderança. E, por último, R.R. Soares, que já saiu do Valdomiro. Então, esses são chamados neopentecostais. Todos eles. Agora, nós, voltando aqui ainda a história da nuvem, é tão conhecido, eu fiquei pensando, meu Deus, parece que o povo passa por alto, né? Agora mesmo as crianças estavam falando sobre Moisés, quando Moisés foi tirar o povo lá de Israel, foi debaixo da nuvem, gente.
debaixo da nuvem. E ninguém pode apontar uma escritura dizendo que Israel idolatrou aquela nuvem. E ela era tão nítida que de dia ela tampava o sol, de noite ela trazia luz, era clarinho lá no arraial. Ela esteve com Moisés lá no monte Horebe, né? Depois com Israel pelo deserto. E a nuvem, ela é muito conhecida. Eu apanhei muitos parágrafos das mensagens de irmão Branham, ele falando sobre a nuvem, e nós temos elas na Bíblia. Então, é da mesma maneira que Deus usou para nós nesta era, para o ministério do profeta, nesta era, inclusive casamento e divórcio, foi dado ao irmão Branham lá no mato também, a coluna de fogo por cima dele. Ela foi fotografada com aquela foto ali, ó, dentro da igreja, o irmão Branham pregando. E ali eles tiraram a foto e ela saiu. E está provado de que uma coisa falsa não é fotografada, não é uma coisa inventada, né, para atrair atenção para o profeta. É realmente uma coisa sobrenatural. Agora, foi tão comum para Israel, no deserto, nós temos outras referências sobre a nuvem no passado. O próprio Elias, no seu rapto, foi uma carruagem de fogo. O próprio Eliseu, lá no momento em que ele estava sendo perseguido, o jovem saiu lá fora, estava a coluna de fogo ali, anjos. Então, isso é uma coisa que acompanha a igreja, acompanha o povo de Deus, como uma vindicação do sobrenatural. Como uma vindicação, mas não para ser uma coisa extra-bíblica, extra-mensagem. Tanto os que blasfemam dela, dizendo que nós idolatramos ela, como aqueles que fazem dela a vinda de Jesus, estão ambos errados tanto quanto. Agora, quando se trata da blasfêmia, aí faz diferença. Faz diferença. Então, nós não idolatramos a nuvem. E como nós já dissemos, aqui está os selos vindicados por essa nuvem. Ela veio ao irmão Branham e mandou que ele retornasse. Olha só como Deus faz, né? Mandou o irmão Branham mudar, sair de casa, ir lá alugar outra casa, lá em Arizona, e alugar outra casa lá, mudar para lá, fazer uma mudança para lá, depois levar ele lá no deserto, descer sobre ele, fazer aquela êxtase ali com ele, e dizer para ele, agora você volta para lá, volta para sua casa. O irmão Branham foi atrás de outro caminhão, pegou a mudança, foi embora. Então Deus faz isto para vindicar a sua obra. Nós vamos continuar aqui no parágrafo 47. E certa vez eu recordo, se acontece do senhor Borrano estar presente ou alguém da sua gente, eu não tenho a intenção de que isso seja um insulto. O senhor Borrano é um amigo íntimo. Ele era o superintendente do serviço público quando eu estava trabalhando ali. Logo que eu fui salvo, eu estava lhes contando a respeito de ler o livro de Apocalipse. E ele disse, eu tentei ler aquela coisa. E disse ele, e o senhor Borrano era um excelente homem, e ele era um membro de igreja.
E eu não sei a qual delas ele pertencia, mas ele disse: eu acho que João deve ter tido um jantar com pimenta vermelha naquela noite, e foi para a cama com a barriga cheia. Então ele quis dizer que aquilo que João teve foi um pesadelo. Olha só. E eu lhe disse: embora isto pudesse ter custado meu emprego, eu disse: você não fica envergonhado de dizer isto? E eu era apenas um jovem, mas eu disse: você não tem vergonha de dizer isso a respeito da palavra de Deus? Vem, embora eu fosse apenas um jovem, mas não mais que talvez 21, 22 anos, e o trabalho fosse escasso e houvesse crise econômica. Mas mesmo assim havia um temor ali quando eu, injustiçado, ouvia injustiça em relação à palavra de Deus. Ela é a verdade, toda a verdade. E então não foi um sonho ou nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. E ele estava na ilha de Pátimos porque ele tentou colocar a palavra de Deus na forma de um livro e foi exilado. Então, colocar a palavra de Deus, porque era pergaminhos, vocês se lembram, né? Do que nós já estudamos aqui sobre os pergaminhos. E ele estava traduzindo a Bíblia e colocando em livro. E por causa disso é que o governo romano perseguiu ele. Então, quando alguém perguntar o que levou João para a ilha de Pátimos, você já sabe, porque ele estava traduzindo a Bíblia e foi perseguido pelo governo romano. E estava na ilha no dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui não é o domingo, não, irmãos, nem o sábado. Se refere ao acontecimento, como nós já estudamos aqui, foi lembrado pelo irmão Julimar, foi aproximadamente 1 ano, né? E ele ouviu atrás de si uma voz de muitas águas e virou-se para olhar, e ele viu 7 castiçais. Esse castiçal, irmão, ele é um equipamento que foi usado na igreja de Moisés, por sinal muito bonito, que é essa figura aqui, ó, que está nas eras aqui da igreja. Você pega a base ali embaixo, sobe ali onde está escrito dá, e vai lá na frente e forma 7 canudos. Então, é simplesmente isso, a base e as 7 pontas. E o que eles faziam com aquilo lá no tabernáculo de Moisés? Era para manter o fogo aceso na igreja. Eles não tinham energia, eles não tinham lâmpadas. Se tivesse energia como nós temos, eles teriam colocado lâmpadas, né? Mas também era um tipo. Era muito significativo. Por quê? O que é que mantinha aquelas 7 lâmpadas acesas? Era o azeite que eles colocavam lá dentro. E o que representa o azeite? Representa o Espírito Santo. E o que as 7 lâmpadas representam? As 7 eras da igreja. E quem que acendia o fogo da primeira ali todas as noites? Era o sacerdote. Ele pegava fogo do altar, ia lá na primeira e colocava fogo. O fogo ia passando para as outras assim, sozinha, até chegar na última. E quando eu chegava, então ficava completamente claro lá dentro.
era 7 lâmpadas. Deus colocou fogo na primeira era no Pentecoste, não foi? E aquele mesmo fogo que Deus colocou na primeira era, eles têm passado até essa última era. É o mesmo batismo com o Espírito Santo. É o mesmo fogo que Deus colocou na primeira era. Olha que tanto de tipos bonitos, não é? Recipiente de azeite, 7 lâmpadas, acesa pelo sacerdote, do fogo do altar, e representando as 7 eras da igreja, representando o batismo do Espírito Santo no Pentecoste. Então, isso ali estava, e João olhou e viu isto. Olha só. Ele olhou e viu isto, quando foi chamada a atenção dele. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. Ainda 50, não é? E então o livro é uma revelação. O livro, quando se fala o livro, compreende a Bíblia e compreende todas as mensagens do irmão Brana. Porque as mensagens do irmão Brana é a Bíblia. Você não precisa separar a Bíblia da mensagem, nem a mensagem da Bíblia. Porque a mensagem do irmão Brana é simplesmente a Bíblia revelada. Mas é a mesma massa, o mesmo produto. Então, uma revelação é uma coisa que é dada a conhecer em relação a algo. Algo que tem sido revelado. E agora observe, para que então você não esqueça isto. E isto está cerrado até o último tempo. Quer dizer, isso estava selado. Esse cerrado aqui, também ele usa a palavra selado. Porque esses livros, eles foram selados. Aqueles pergaminhos eram enrolados e passavam um selo neles e guardavam. Até o último tempo. O tempo da redenção está terminado. Porque o Cordeiro sai do posto da intercessão. Eu vou devagarzinho aqui, irmãos, para vocês ir pegando, né? Vai pensando, vai ajuntando na mente o que nós estamos falando. Então, ele foi selado para o fim. E ele foi rompido em qual tempo? Tempo da redenção estar terminada. Terminou a redenção, não existe mais redenção. Quando termina a redenção, o Cordeiro sai do trono da intercessão. Jesus muda de trono lá nos céus. Ele já não é mais agora o Cordeiro ensanguentado. Ele vai para o trono como rei. Olha só, você vai dizer assim, então já terminou? Não, se tivesse já terminado, o rapto teria acontecido. Mas nós estamos no fim, estamos nessa hora de terminar. Vamos repetir, para que então você não esqueça isto. E isto está cerrado até o último tempo. Todo mistério está cerrado até os últimos tempos. E nós encontramos isso na Escritura aqui. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. E quando os selos estiverem completamente rompidos, quer dizer, todos revelados, o tempo da redenção está terminado.
Olha só. Porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Esse reclamar aqui é chamar. Ele chama de que maneira? Como é dado o nome dessa chamada? É chamado de puxada. Mombrana explica o que é uma puxada. É como uma mãe que sai de fora e grita com os filhos: fulano, 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 venham. Quer dizer, é hora da comida, é hora do banho, é hora de ir para a escola, é hora daquilo. Então, aquela chamada da mãe é uma puxada. E a mensagem, ela faz 3 puxadas. Ela é alarido, ela é a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E dentro desta fé que nós vamos recebendo para o arrebatamento, é também através de puxadas. Porque Deus não trata com a igreja de uma forma coletiva, em uma só vez. Ele tratou durante as eras, e nessa última era, ele está chamando. Chamando. Você fez parte da primeira puxada, quando você foi chamado para ser batizado em nome do Senhor Jesus. Você fez parte da segunda puxada, quando você foi chamado para a santificação. O que é santificação? Separar-se do mundo. Separar-se do mundo. É por isso que uma mulher cristã não corta o cabelo, não usa pinturas, não usa roupas indecentes. O irmão Bruno, ele entra nesse assunto aqui de roupa, nessa mensagem nova, de uma forma, ele diz assim, olha, não fique com raiva de mim. Não fique com raiva de mim. Mas ele entra de uma forma muito dura com respeito a estas coisas. Por quê? Isso faz parte da segunda puxada. A santificação faz parte da segunda puxada. A mulher que ainda veste roupas apertadas, decotadas, usam batom e essas pinturas que Jezabel usou, ela não foi chamada na segunda puxada. Talvez ela foi chamada só na primeira, só para ser batizada e tomar a ceia. Mas ela não foi chamada na segunda puxada. Agora, depois vem a terceira. O que é a terceira? É aquele momento de você alcançar a fé de rapto. E a fé de rapto não é uma exposição, irmãos. Bem entendido, a fé de rapto não é uma exposição. Para vocês entenderem melhor o que é isto, é só você ver a atitude das pessoas na igreja. É como você chegar numa distância assim de 1 quilômetro, ir lá no meio bem certinho daquela pista, aí você chegar bem ali no meio, né, e marcar aqui, está no meio da pista, e alguém vai correr daqui para trás, e o outro correr daqui para frente. Quem sair correndo daqui para frente vai correr 500 metros, e quem voltar para trás vai voltar 500 metros. Olha aqui, olha aqui. Vocês sabem que Jesus falou isso. Ele diz, quem é sujo, suja-se ainda mais. E quem é santo, seja santo ainda mais. E é exatamente no começo dessa terceira puxada, é que começa essa largada oposta. Vocês têm visto que há irmãos que ficaram conosco 40 anos na mensagem. De repente eles caem no mundo e ficam piores do que as pessoas do mundo. Ficam piores, muitas vezes piores. A primeira coisa que
uma mulher, especialmente a mulher, ela dá a largada dela para trás, é cortando o cabelo. Me falaram de um que cortou o cabelo até com facão. Até com facão. E vai ver aonde vai parar essas pessoas. É lamentável, né? Mas ela está dando uma largada para o lado do mundo. Ela vai parar lá onde ela começou, ou pior. Porque Jesus disse também que quando uma casa é limpa, adornada, e fica ali o tempo todo só limpo. Oh, que crente bonito, né? Limpo, limpo, limpo. Mas nunca enche do Espírito Santo. Aquele demônio que saiu, um dia ele volta lá. Aquele espírito que saiu daquela pessoa, que ela nem percebeu, ela aceitou a mensagem, foi batizada, foi libertada, foi salva, e aquele espírito foi embora e ele continuou livre. Mas aquele espírito volta, e se a casa ainda estiver vazia, ele traz 7 companheiros com ele. E Jesus disse que o estado daquela pessoa é 7 vezes pior. 7 vezes pior. Então você não se assuste com os crentes que abandonam a mensagem e voltam para o mundo, porque elas ficarão 7 vezes pior. Então aí está a separação dessa largada. E a terceira puxada é exatamente para separar os imundos dos santos. Porque só vai entrar na terceira puxada quem tiver a revelação da mensagem. Vai entrar no sentido espiritual, vai entrar no espírito, vai entrar na vivência, vai entrar naquilo que vive, porque nenhum crente na Bíblia é identificado pela aparência exterior, ele é identificado pelo que ele vive, pela maneira como ele vive. Então vamos em frente. Está de acordo com a palavra, nós lemos isto ontem à noite. Ele saiu do meio e tomou o livro. Então ele não é mais mediador, porque ele está mesmo, o chamaram de leão, e este é o rei. E ele não é um mediador então. Como rei, ele já é juiz. Agora, os personagens destes selos hajam começado na primeira era da igreja. Quem foram os personagens? Eu esqueci. Quem foram os personagens? Houve personagens dos dois lados. Lembra da mensagem do pastor Edmar que nós passamos aqui domingo passado? Acho que ninguém lembra mais, né? Cadê ela, irmão? Será que está aí? Deu uma pane lá, que falou, shh. Se tiver, joga aí para nós. Vocês vão ver esses 4 personagens de novo. O profeta está dizendo, olha só, embora os personagens destes seres hajam começado na primeira era da igreja. Agora, recordem, então você obterá o fundamento disto por completo, se pudermos, ou o mais completo possível. Mais completo possível. Os atores. Em outras mensagens, o Mombrano explica o que é um ator. É uma pessoa que faz a personagem e depois ele pode mudar a máscara e fazer personagem de outro. Então ele pode mudar várias vezes dentro de uma apresentação, né, de um cinema. Por isso Mombrana está dizendo aqui, dos atores. Porque o diabo, ele mudou. Ele mudou de cavalo baio. Não, melhor, cavalo branco.
Vocês sabem que o branco representa a cor original. Cavalo branco. Depois ele passou o mesmo cavaleiro para o cavalo vermelho. Se eu não estou trocando. Depois, o primeiro, o segundo, né? Depois, no terceiro, ele já estava no cavalo vermelho. O preto. É porque às vezes eu ouço um pouco daqui. Então, branco, vermelho, preto. E por último, ele montou no Bai. Parece-me que foi em 92, eu mudei para Goiânia, e o pastor Joaquim estava estudando os selos com a igreja. Aí ele até me pediu para falar sobre estes cavaleiros. E vocês veem que o cavalo amarelo, aquele cavaleiro montou nele e não desceu mais. Continuou até o fim. Até o Armagedon, até ser destruído. Até ser fulminado. Então ele montou sobre esse cavalo amarelo e tem vindo desde a Era Média para cá. Então são personagens dos cavalos. Mas teve os personagens de Deus, que saíram para fazer o combate. Quem foi o primeiro? Vocês se lembram? Leão. Leão. O segundo foi o bezerro. O que representa o bezerro? Representa sacrifício. Foi quando a igreja começou a ser sacrificada, morta por Roma. Depois veio o homem, o animal representando um homem. E, por último, a águia. A águia, ela está na 7ª era. Ela representa o profeta de Deus para esta era, a águia. E a águia, ela tem uma capacidade muito maior, porque Deus usou cada animal de acordo com a necessidade. Primeiro era o leão, é a vinda de Cristo. Ele veio como leão da tribo de Judá. Depois, ele era o bezerro, que seja boi, sacrifício, representando o sacrifício. Depois veio o homem. O irmão Brando disse que o homem representa o quê? O que o homem representa na era? A inteligência. Foi a era que Deus levantou os grandes homens para traduzir a Bíblia e escrever a Bíblia. Foi a era do homem, da inteligência. E agora a águia representa o profeta. Representa o profeta, mas não, a águia não é só o William Branham e o ministério de William Branham. É o William Branham e os que creem na mensagem. Porque para você crer na mensagem da águia, também você tem que ser águia. Porque a águia, ela tem uma capacidade, como diz o pastor ali, ela, quanto mais alta, aliás, foi o irmão Branham que diz isso, quanto mais alta ela sobe, também a ciência fala isso, está cheia aí no YouTube, quanto mais alto ela sobe, mais ela enxerga. E eu não sabia por quê. O pastor Edmar explicou. Né? Ele falou porque ela pode puxar o zoom. Ela vê um ratinho lá embaixo. Você olha e não está vendo a águia lá em cima. Mas lá de onde ela está vendo o ratinho correr dentro da palhada. Aí ela pega ele assim, puxa, põe pertinho do olho e fica examinando ele. Então o eleito, ele tem essa capacidade. Ele enxerga muito mais do que qualquer teólogo. Não precisa nem saber ler. Não precisa nem saber escrever. Mas ele olha essas coisas e enxerga o que o Bohannan que nós não enxergou. Olha só a blasfêmia dele, olha só a crítica dele. Por quê? Porque ele era um falcão
Ele tinha aparência de águia, mas era um falcão. O profeta disse que se o falcão tentar subir à altura de uma águia, ele desintegra, ele vira pedaço, cai asa para um lado, asa para outra, e bico para outro, e pena para outro, porque ele não tem capacidade para isto. Só o eleito consegue, irmãos. Você tem até que ter dó das pessoas. Tem gente que é boa demais, maravilhosa. Às vezes é seu irmão, às vezes é seu pai, às vezes sua mãe, às vezes seu filho. Às vezes é gente tão boa e você mexe com elas e percebe que elas não conseguem enxergar nadíssima da palavra. Nem o batismo em nome do Senhor Jesus. Ela não consegue, ela tem a visão dela completamente tampada. Aí é onde você tem que ter a capacidade de suportar estas pessoas, de conviver com elas dentro da razoabilidade, não é? Porque você também não vai ter que conviver com pessoas que vai manchar a sua alma. Não. Então, vamos ver. Eu parei nos 50, né, irmão? 51. Embora os personagens destes selos hajam começado na primeira era da igreja, veja só. Agora recorde, então, você obterá o fundamento disto por completo, se pudermos. Terá por completo, ou o mais completo possível. Os atores, eu colocarei isto assim, porque é um ator é um homem que muda de máscara. Muda de máscara, mas faz a peça de outro personagem, né? No mesmo cinema, ele entra lá dentro e já sai diferente. Torna a voltar lá, torna a sair diferente. Não foi assim que Jesus fez? Que Deus fez? O ser sobrenatural, veio, entrou no ventre de Maria, saiu aqui na terra como ser humano, passou pelo Calvário, pela ressurreição, subiu, e ele agora está assentado no trono do Pai como intercessor. E logo ele estará como rei, juntamente com a rainha no milênio. Então, mudando, olha só o ator, olha só. E neste ato, nesta noite, nós vamos ver que é Satanás mudando sua máscara, e todos os atores. Saltei, irmão? Vocês viram saltando aqui? Eu estou doente. Brincadeira, irmão, está certo. Embora, eu preciso do secretário, porque a cabeça já está esquecendo tudo, né? Embora os personagens destes seres hajam começado na primeira era da igreja. Agora recorde, então você obterá o fundamento disto por completo, se pudermos, ou o mais completo possível. Os atores, eu colocarei isso assim, porque um ator é um homem que muda de máscara. Parece que eu passei para os 51, irmão Pedro. Cristo, melhor, e neste ato, nesta noite, nós vamos ver que é Satanás mudando sua máscara, e todos os atores, como nós já falamos dos cavaleiros, né? Ele mudou de máscara, porque cada cor daquela representava uma atitude, cada cor daquela. Cristo desempenha o papel como ele o fez. Quando ele se tornou de um espírito a um homem, ele apenas colocou uma vestimenta de ator, carne humana, e desceu na forma de um homem a fim de se tornar um parente redentor. O que é um parente redentor, irmão? É se tornar igual a nós. Porque olha só a diferença de Deus como Espírito,
a grandeza dele, para ele nos salvar, ele teve que virar um de nós, nascer de uma mulher, crescer, trabalhar, sofrer, passar tudo que ele passou como uma criança, um adolescente, depois ir para o Calvário, sofrer a dor, que nós sabemos que é incomparável, não é? A dor, ela é uma coisa terrível. Nós temos aí como orientação médica e comentários médicos a dor de parto, como sendo pior, a cólica de rim, e existem outras dores. Quem operar de próstata vai saber o que é uma dor de contração. É terrível. Então são dores, mas em relação ao que Jesus passou, embora o que salvou a humanidade não foi só a dor. A dor, as pisaduras, foi para trazer a cura divina. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi para trazer o penhor da salvação, que é a cura divina. Mas, além da dor, dele ter perdido todo o seu sangue, da dor, ele foi morto. E a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus é que vindica a nossa salvação. Porque se ele tivesse morrido, até com mais crueldade lá no Calvário, se tivesse jeito, mas não tivesse ressuscitado, não teria resolvido nada. Ele ressuscitou para vindicar a sua morte, para vindicar a nossa salvação, a ressurreição dele. Então é isto. Ele mudou de máscara, de um grande ser a um mendigo, a um miserável, a um sofredor, colocado ali na cruz, nu, a morte vergonhosa, e depois ressuscitar. Aí é que eu quero ver. Há muita gente que leva a vida assim brincando, né? Com muita razão até. Jovem, corre, faz aventuras, e trabalham, e viajam, e brincam, mas quando vai chegando a hora de morrer mesmo, a pessoa começa a fadigar com a situação. É muito terrível, né? Agora, Jesus chegou a esta hora, e ele encarou a morte de uma forma tão cruel, que antes, o profeta disse que ele sofreu mais antes de ir para o Calvário, lá no Getsêmani. Ele sofreu lá, porque lá foi a pressão psicológica. Lá ele sofreu a pressão psicológica. Ele estava vendo que ele iria passar dali para frente em poucas horas. Ele estava vendo o pecado do mundo todo recaindo sobre ele. Ele estava vendo que ele tinha que descer, morrer e descer ao inferno. Porque a coisa melhor que tem é quando você é um cristão da mensagem. Eu estou falando de experiência própria, talvez Deus nunca vai permitir você passar por isso. Não, isso não é uma coisa generalizada, não. Mas você pensar assim, eu vou entrar nesse centro cirúrgico e talvez de lá eu já vou. Mas você tem uma segurança, porque você pensa assim, se eu for, eu já vou entrar no meio dos santos. Eu já vou começar ali no portal, conversando, abraçando e dando risadas e tudo com os santos. Agora, Jesus não pensou nisto. Jesus pensou, vou morrer e vou para o inferno. Vou lá no inferno. Ele não foi para o inferno, ele foi lá no inferno. E ele chegou lá no inferno,
e pregou para as almas encarceradas. Ele chegou ali e pregou uma mensagem para aquelas almas que não tinham como voltar mais atrás. Eles haviam rejeitado a mensagem de Noé. Eles estavam ali em uma prisão chamada Almas Encarceradas. Ele pregou para elas e ainda desceu lá aonde estava o diabo, lá embaixo no inferno. E ele foi lá, abriu, bateu naquela porta. Quando o diabo abriu a porta, ele tomou as chaves dele, voltou, deu uma passadinha assim na porta do paraíso, chamou os santos e foram embora. Agora Jesus, irmão, sabendo que ele seria triunfal em tudo isso, mas ele sofreu uma pressão psicológica por causa disso. Ele sofreu. O irmão Branham disse que ele sofreu mais no Getsêmani do que na cruz. Vamos fechar nossos olhos. Querido Pai, agradecemos pela nossa vitória e pela graça do Senhor dado a nós. Que o Senhor continue nos ajudando, ó Pai. Que ninguém tenha medo, ninguém tenha pavor, mas todos estejam alertas, atentos para a hora que estamos vivendo. Ó Deus, cuida de cada um, cuida de nossos filhos, cuida de nossas famílias, de nossos irmãos. Cuida, meu Pai, e ajude eles a tomarem o conhecimento, pelo menos, da salvação comum. Ó Deus, nós te pedimos nesta hora a tua ajuda e a tua graça, ó Pai, em nome de Jesus, que haja saúde para nós, para todos que estão através da conexão. Nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos aqui na igreja presentes, continue com vocês, e também nossos irmãos. Irmão Valdivino, você está vendo aí o quanto Deus foi misericordioso com vocês? Vocês voltaram em tempo, não é? Estão aí. Irmão Valdivino, a Tauana, o Riquelme, o Rion, e lá na Serra do Facão estão acompanhando conosco. E o irmão Adeilson Cardoso na Fazenda, Deus abençoe. Irmão Emi Alves em Cachoeira e a irmã Divina em Piroândia. Deus abençoe todos vocês. Eu sei que há muitos irmãos, inclusive a irmã Priscila, ela não perde, né? Lá em Paris, todos vocês, Deus abençoe, até domingo que vem, aliás, até à noite, né? À noite nós estaremos aqui ouvindo uma mensagem pregada no encontro. Os irmãos, é bom vocês ficarem sabendo, né, o que vai ser. Eu convidei o pastor Newton Litton para estar conosco hoje, mas quando eu cheguei a falar com ele, já era tarde. Qualquer momento ele estará conosco. Deus abençoe vocês. Até lá, irmãos. Um abraço a todos.